Olá pessoal, chegamos ao último vídeo da nossa série Decifrando o Processo Penal. Hoje faremos uma revisão completa da linha do tempo do processo penal e vamos comentar sobre um caso prático acontecido aqui perto, na cidade de Cruzeiro. Vamos destacar a importância de cada etapa nesse processo. E não é só isso, teremos a participação especial do advogado Dr. Márcio Godofredo de Alvarenga, que atuou na defesa de um caso emblemático que será discutido aqui. Vamos começar? O processo penal brasileiro é fundamentado pela Constituição Federal, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Vamos revisar brevemente suas etapas principais. Primeiro, temos o inquérito policial, onde a polícia investiga o crime e reúne evidências conforme os artigos 4º a 23 do Código de Processo Penal. Depois vem a denúncia, oferecida pelo Ministério Público, conforme os artigos 24 e 41 do Código de Processo Penal. Aqui, o promotor formaliza a acusação. A seguir, ocorre a instrução processual, onde são coletadas provas, ouvidas testemunhas e garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme os artigos 396 a 405 do Código de Processo Penal. Após a instrução, temos as alegações finais das partes, seguindo pela sentença do juiz, fundamentada nos artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal. Finalmente, há a possibilidade de recursos para instâncias superiores, como a apelação prevista nos artigos 593 a 606 do CPP, e a execução penal regulada pela Lei de Execução Penal, a Lei nº 7.210 de 1984. Agora, vamos comentar sobre um caso real, ocorrido na cidade de Cruzeiro e da importância de cada fase do processo penal para que a justiça de fato seja feita. O caso ficou conhecido após uma reportagem de Celso Cabrini, onde Tonhão foi acusado injustamente de assassinato em 2014. A fisioterapeuta Gabriela Varajão foi assassinada por uma quadrilha durante um assalto. Um mês depois, Antônio Carlos dos Santos Júnior, o Tonhão, foi preso acusado de ser o líder, apelidado de Abutre, e de fornecer as armas usadas no crime. Mas Tonhão sempre alegou ser inocente. Trabalhador de uma multinacional, músico e estudante universitário sem antecedentes criminais, ele foi condenado com base em um depoimento duvidoso. Uma testemunha o identificou pela cor da pele e por uma tatuagem no braço. Além disso, o carro usado pelo criminoso, conhecido como Abutre, era do mesmo modelo e cor do carro de Tonhão, mas a placa do veículo nunca foi identificada no processo. Tonhão, ao ser questionado, deixou claro que seu apelido sempre foi Tonhão e que nunca foi chamado de Abutre. Devido a essas falhas, Tonhão ficou 4 anos e 8 meses preso, durante todo o processo. Amigos e familiares de Tonhão protestaram, acreditando que ele foi vítima de um erro judicial e preconceito racial. Investigações posteriores revelaram falhas na apuração, como testemunhas não ouvidas e provas negligenciadas. No julgamento, o depoimento do professor de Tonhão, apresentando provas de que ele estava em classe no dia e horário do crime, fez grande diferença para provar a inocência de Tonhão, apesar de o delegado responsável pelo caso ter mantido sua convicção na culpa de Tonhão. Ele foi finalmente inocentado. Em um vídeo gravado exclusivamente para o nosso canal, Antônio Carlos dos Santos explica com detalhes como foi todo esse processo e como tem sido sua vida após ser inocentado. É com muita honra que passamos a palavra para o senhor Antônio Carlos dos Santos. Olá a todos, meu nome é Antônio Carlos dos Santos Júnior, mais conhecido como Tonhão. Eu estou gravando esse vídeo com o intuito de contribuir com os alunos da Faculdade Serra Dourada, que eles estão fazendo aí um trabalho sobre o sistema do processo na justiça penal. Em junho de 2014, 6 policiais invadiram a minha casa, todos eles armados, já com mandado de prisão, dizendo que eu era suspeito de ter fornecido armas, colete para uma suposta quadrilha, e essa quadrilha teria cometido um homicídio aqui na minha cidade de Cruzeiro. Eu até faço um questionamento porque eu não sei se a justiça foi feita, se foi um erro desfeito, ou se a injustiça foi desfeita, porque a minha índole, eu sempre trabalhei, sempre estudei,
fui mesário na mesa de eleição, tive uma vida sempre muito ilibada, né? Mas mesmo assim, pelo simples fato de alguém ter falado que quem forneceu a arma era um cara negro, que tinha um determinado carro e trabalhava em tal empresa, e simplesmente só por essas palavras eu acabei sendo preso e demorou quase 6 anos para desfazer todo esse erro. Como que foi a minha vida na prisão? É a forma mais opressora que ninguém consegue imaginar, só quem passou sabe. É angustiante, a morosidade do processo, isso deixa a gente muitas vezes indignado com a justiça brasileira. E antes de estar na mão da justiça, a pessoa que deveria cumprir a lei também não fez a forma correta, não teve investigação, né? Tudo isso pode ser aí visto nas 2 reportagens aí que apareceu na época até no SBT, né, com o Cabrini no Conexão Repórter. E a questão não é só quem vai para a cadeia que sofre, toda a família sofre, os amigos sofrem. Mas se ele é inocente, mas por que demora tanto? Que justiça é essa? É a justiça brasileira, o processo é assim, né? É um crime complexo, não era só eu, estava envolvido várias pessoas, então essa é a justiça brasileira. Eu tenho muito que agradecer à empresa que eu trabalho hoje, todas as pessoas que confiaram em mim, né? Logicamente não posso deixar de agradecer o Dr. Márcio Godofredo, que foi um grande amigo e um anjo da guarda aí que chegou nas nossas vidas, que fez um trabalho maravilhoso, não desistiu da gente, né? Porque se a gente fosse falar da situação financeira nossa, nós não teríamos condições de arcar com tudo, né? Da forma maravilhosa que ele cuidou do meu caso. Eu não fui o primeiro caso de inocência e não serei o último caso. Mas quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente tem a inocência ao nosso favor, as coisas acontecem. Tá? Acreditar, ter fé. Mesmo sabendo que a justiça demora, tem uma morosidade no processo, mas é confiar. Confiar e acreditar. Que na hora certa tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. E depois de 6 anos, né, que conseguiu ser marcado o júri, no momento que o promotor fala, a gente se sente um nada mesmo, se sente um lixo, né? Mas depois que entra a hora do advogado falar, e o meu advogado, o Dr. Márcio, fez uma defesa brilhante, que fez com que os jurados me inocentassem. O peso do mundo saiu das minhas costas, né? Poder voltar para a família, voltar para os amigos, voltar para a rotina, buscar a filha na escola. Isso foi muito maravilhoso, sabe? As pessoas acreditam em mim, consegui terminar minha faculdade de administração, já fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e gestão da produção, já estou fazendo agora outra pós-graduação de gestão estratégica e estou seguindo a vida. Os efeitos de tudo isso que aconteceu impactam na minha vida, impactou na minha vida, como eu já disse, tem gatilho sim, a gente lembra toda hora, mas a gente tem que buscar ter uma inteligência emocional, saber que tudo isso ficou no passado e tentar seguir a vida da melhor maneira possível. O que fazer com essa experiência horrível? Eu acho que de todo mal a gente tem que procurar tirar alguma lição de aprendizado. Muitas dos comportamentos que eu presenciei, ou muitas das formas que eu tive que agir lá dentro, eu consigo trazer para cá para fora, buscar ter a paciência, a resiliência, mediar conflitos, não entrar em problemas que não são meus, né? Porque quando você convive com 40, 50, 300 pessoas, sempre as mesmas pessoas, todos os dias, você tem que aprender a entender que aquilo, se não é com você, não tem por que você se intrometer, né? Agora, se pedirem a sua ajuda, você tenta mediar e ajudar da melhor forma possível. Eu espero poder contribuído de alguma forma com vocês, porque 6 anos de prisão não dá para explicar num simples vídeo, e se a gente for contar também com riqueza de detalhes, isso aqui vai virar um filme ou até uma trilogia. A todos que me apoiaram, mais uma vez Dr. Márcio, logicamente, e a vocês alunos, que nesse momento que vocês estão estudando, eu não sei se vocês sabem o que vocês vão encontrar para o caminho, caso alguém entre aí para a área criminal, mas se for mesmo o que vocês querem, né, o que vocês desejam, boa sorte a todos,
né? É uma área muito legal, né? Eu li vários livros durante esse tempo, o Vademecum, né? A Bíblia aí dos estudantes, dos advogados, e é uma área maravilhosa, né? Mas vocês vão lidar com mães desesperadas, esposas desesperadas, pais desesperados, e que vocês aí sigam em frente nesse curso, e boa sorte a todos. Obrigado aí por lembrarem de mim, do meu caso, e que esse caso aí, de uma forma ou outra, sirva de esperança, de exemplo de luta, de não desistir, para vocês e para todos que verem, para todos que tiverem conhecimento do caso. Tá bom? Obrigado a todos. Para comentar sobre este caso e as falhas que levaram o inocente a ser condenado, temos hoje a honra de receber nosso professor de Direito Penal e advogado de defesa no caso de Tonhão, o Dr. Márcio Godofredo de Alvarenga. Primeiramente, a gente queria entender o porquê do Antônio ter ficado tanto tempo preso, sendo inocente. Então, na verdade, esse caso repercute uma das maiores mazelas do direito brasileiro. Aqui, o que seria o correto? Se tivesse uma análise mais profunda de provas, de elementos trazidos ainda durante a fase do inquérito. No caso do Tonhão foi justamente o contrário. No caso do Tonhão, a polícia trabalhou com breves indícios. E aí, esses indícios fornecidos pela polícia durante a investigação convenceram o magistrado a decretar sua prisão preventiva. Mas ainda assim, na minha opinião, havia poucos indícios. E tem que ter pelo menos assim, mais robustez para autorizar a prisão. Mas no caso do Tonhão não foi feito. Confiaram apenas nas informações preliminares passadas no inquérito. E aí, o que acontece? A gente recorre, a gente pede um habeas corpus, vai para o tribunal só observa um recorte da realidade do Tonhão. O processo do júri é um processo muito demorado. E até entendo as demoras processuais, mas no caso do Tonhão, aconteceram vários fatores, eram muitos réus, o processo era complexo, e ele acabou ficando, infelizmente, quase 5 anos preso, até que pôde finalmente provar sua liberdade, comprovando a importância que o Tribunal do Júri traz para o direito brasileiro. E em nenhum momento a liberdade provisória foi uma opção para ele? Foi, em determinado momento nós conseguimos o provimento, né, um habeas corpus foi provido no Tribunal de Justiça. São Paulo foi concedida a ele liberdade provisória, mas foi cassado pelo Tribunal de Justiça por um recurso manejado por um promotor. Infelizmente, pelo Ministério Público recorreu e o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do juiz de primeiro grau. Assistindo o documentário, a gente vê que ele foi preso, ele foi acusado por uns quesitos tão rasos, né? Pela cor da pele e por uma tatuagem. Como que você deixa uma pessoa 6 anos preso apenas com essas... Então, na verdade, para ser bem franco, foi um conjunto de fatores, de coincidências, que levaram ao infortúnio do Tonhão. Por exemplo, foi a cor da pele, foi a tatuagem, foi o carro preto, foi ele trabalhar na empresa da qual uma testemunha teria visto alguém com as mesmas características físicas dele, usando, que deu a entender que talvez fosse um funcionário. Mas, por outro lado, foi desprezado muita coisa. Foi desprezado, por exemplo, ele não tem nenhuma passagem pela polícia, foi desprezado ele ser uma pessoa pública, foi desprezado ele prestar serviço social, comunitário, foi desprezado ele ser mesário voluntário em eleição, foi desprezado ele ser estudante universitário com comprovada frequência e médias. Então, era uma pessoa que não se enquadrava de jeito nenhum naquele rol que ele foi colocado, naquela quadrilha. Se vocês virem, todos os outros acusados, eles tinham fotos juntos no Facebook, eles tinham passagens pela polícia, eles moravam no mesmo bairro. O Tonhão não tinha uma foto junto com eles no Facebook. O Tonhão morava num bairro completamente diferente, inclusive o Tonhão morava na rua da delegacia, só para vocês terem uma ideia. Então é um caso realmente que é emblemático. E qual foi o impacto imediato quando vocês ouviram a decisão do juiz em relação à soltura do Antônio? Olha, foi um efeito que eu espero que todos vocês, acadêmicos de direito, todo mundo que atua no direito penal, possam um dia sentir. Foi uma emoção muito grande, inclusive os que estavam assistindo. O júri do Tonhão começou às 9 da manhã de um dia e terminou às quase 4 da manhã do dia seguinte. No momento em que foi lido o veredito da absolvição, o plenário inteiro explodiu. Foi uma alegria imensa. O juiz ficou bravo até, mas não teve como conter 5 anos de tensão reprimida. E quais foram as lições aprendidas, tanto do ponto de vista legal quanto humano, com esse caso? Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, foi não diria um grande aprendizado, mas foi um marco.
É um caso que até hoje serve de exemplo, ele é muito citado, muito mencionado, tanto no mundo acadêmico quanto no próprio mundo jurídico, como um dos grandes erros, sabe, assim, judiciais, ou procedimentais, ou de investigação policial. Eu entendo assim que, não, até posso corrigir minha fala ao invés de dizer, eu vou dizer que, sabe, faltou mais vontade, faltou mais elementos. E posso garantir, não pela defesa, mas pelo próprio Estado em si. Sobre o impacto na carreira, né? Como impactou, na sua visão, em relação ao sistema de justiça penal? Na minha carreira foi um marco, despertou ainda mais a minha vontade, que já nasceu comigo, na verdade fortaleceu a minha vontade de continuar militante no direito penal, de nunca abandonar a carreira e consolidar que a minha vocação é realmente para o Tribunal do Júri. E eu espero que todos que estejam me ouvindo, principalmente se forem estudantes universitários, que se dediquem às suas carreiras, e eu desejo muito sucesso, e eu tenho certeza que o caso do Tonhão inspirou, está inspirando e vai continuar a inspirar muitos acadêmicos a seguirem a carreira no direito de maneira firme, forte, que vale a pena depois que a gente vê um inocente solto. Agradecemos ao nosso convidado especial por compartilhar a sua experiência e conhecimento. Esse caso ilustra a importância de cada etapa do processo penal e a necessidade de um sistema justo e eficiente. Esperamos que essa série tenha ajudado você a entender melhor o processo penal brasileiro. Obrigada por acompanhar o Decifrando o Processo Penal. Continue buscando conhecimento e justiça. Até a próxima!